Olá, tudo bem com você? Hoje é dia 2 de novembro de 2022, feriado nacional, feriado de finados, data instituída pela Igreja Católica há mais de 1000 anos para um tempo de visitação aos túmulos e de homenagens aos mortos. Eu quero me aproveitar dessa data e conversar com você sobre a morte. Claro, um assunto nada agradável, um assunto nada prazeroso, mas um assunto necessário para que a gente possa, diante do entendimento da nossa finitude, alcançar corações sábios, gratos e mais felizes. Bem, eu quero iniciar esse tempo de reflexão perguntando a você qual é a sua relação com a morte. Como você convive com a ideia, com a realidade de que você um dia irá morrer? Bem, até os meus 25 anos de idade eu não convivia muito bem com essa questão ligada à morte. Eu não convivia nada bem. Em alguns momentos eu era tomado de medo, de pavor, mesmo já sendo uma pessoa salva em Cristo Jesus, mesmo tendo segurança e convicção da minha salvação. Eu alcancei minha libertação do pavor e do medo da morte em um diálogo com uma amiga minha chamada Meire Andrade. Ela me ofereceu um caminho de reflexão e então eu me percebi, posterior a esse diálogo, liberto do pavor da morte. Hoje eu convivo muito bem com a realidade da minha finitude. Bem, quem tem medo de morrer, quem convive com o pavor da morte, sofre de tanatofobia. Tanatofobia é a palavra grega para quem sofre do medo da morte, do pavor da morte. A palavra thanatos, do grego, é a palavra utilizada para morte, e fobia é a palavra grega para medo. Bem, a fobia ou medo da morte é algo tão sério que entre os meses de junho e julho de 2025 foi feita uma pesquisa no interior de São Paulo, uma pesquisa com cerca de 1.500 pessoas. E essa pesquisa consistia em perguntar para as pessoas qual eram os seus maiores medos. E as pessoas então responderam: medo da violência, medo da pobreza, medo da doença, medo da solidão. Essas foram algumas respostas, mas a resposta campeã foi o medo da morte. Bem, acredito que esse seja um retrato nacional. O maior medo das pessoas talvez seja o medo de morrer. E por que temos tanto medo da morte? Eu fiz essa pergunta um dia para um grupo de pessoas. Algumas pessoas falaram sobre o medo do desconhecido, algumas pessoas falaram sobre o receio da morte, não pelo o pós-morte, mas um receio da morte pensando naqueles que vão ficar, os filhos pequenos, a esposa, o marido. Bem, a morte ela é implacável. A morte ela revela a nossa fragilidade, a nossa temporalidade. Não somos eternos. Algumas pessoas vivem como se fossem eternas, mas nós não somos eternos. A morte nivela todos, ricos, poderosos, famosos, pobres, servos, anônimos, todos um dia voltarão ao pó. E talvez, por isso, pela questão da finitude, o desconhecido, os que ficam, a gente tem tanto pavor em relação à morte. Mas há um homem na Bíblia que não tinha nenhum problema com a morte. Havia um homem na Bíblia que não sofria de tanatofobia. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Ele escreve assim aos Filipenses, no capítulo 1, e verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo escrevendo aos crentes de Filipos, mostra toda a sua tranquilidade e até desprezo em relação à morte. Ele chega a afirmar que a morte para ele é algo muito lucrativo. Ele chega a dizer que a morte é um ganho. É bom pensar na nossa finitude, é bom pensar na morte, porque assim a gente pode alcançar corações sábios, a gente pode descer o nível de orgulho, de presunção, até mesmo de desprezo para as pessoas. Bem, o salmista, em todos os salmos, ele fala da importância de refletir sobre a nossa finitude. Olha o que ele diz em Salmos, capítulo 39, verso de 4 a 7. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu perceba o quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. Em vão se agita, amontoam riquezas, sem saber
quem ficará com ela? Mas agora, Senhor, em que hei de esperar? E ele responde, minha esperança está em ti. O salmista também se dedica a falar da brevidade da vida no livro dos Salmos. Salmo 144, do verso 3 e 4, diz assim, Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, os seus dias são como uma sombra passageira. Também falando da brevidade da vida, o Salmo de número 90, verso 10. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm maior vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Refletindo sobre a morte, a médica enfermeira Ana Cláudia Quintana Arantes, ela escreveu esse livro. Dá para olhar aí direitinho? Bem, esse livro, eu li ele tem cerca de 1 ano, foi um presente de uma querida irmã da nossa igreja, irmã Célia, e esse livro tem como título, um título bem interessante, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Interessante e estranho, mas o conteúdo dele é muito interessante, é muito bom. A Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é uma médica que dedicou a sua vida aos cuidados paliativos. Ela é uma médica que se aperfeiçoou, que se especializou nos cuidados com pacientes terminais. E ela fala da sua experiência, da sua percepção da morte nesse livro. Mas uma parte desse livro bem interessante, na altura da página 128, é que ela cita a experiência de uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. Eu não sei se a pronúncia está de toda correta, mas o certo é que essa enfermeira australiana, também dedicada nos cuidados paliativos, no cuidado com pacientes terminais, ela enumerou os 5 maiores arrependimentos de pessoas antes de morrer. Ela percebia, na sua experiência com esses pacientes à beira da morte, que eles nutriam arrependimentos semelhantes. E então ela escreveu um livro e colocou esses dados em seu livro. Eu quero agora enumerar a você os 5 grandes arrependimentos das pessoas antes de morrer. Primeiro, se arrependem de não terem vivido a sua vida. Foram influenciados, tinha um grande desejo de fazer, por exemplo, medicina, mas por conta da influência e do sonho do pai, fez direito. Por exemplo, o microfone acabou de cair aqui, me permita aqui ajeitá-lo para a gente poder continuar. Pronto. O segundo grande arrependimento das pessoas à beira da morte. Elas se arrependem de terem trabalhado muito, Eram pessoas viciadas em trabalho. Investiram um pouco no lazer, pouco na família, pouco na fé e se arrependem de terem investido tanto no trabalho. Bem, em terceiro lugar, se arrependem de não terem tido coragem de expressar seus sentimentos de gratidão, sentimentos de amor, sentimentos do valor do outro para a sua vida. Arrependimento por não terem tido coragem de expressar sentimentos. Quarto grande arrependimento, se arrependem de não terem tido mais contato com seus amigos. Foram pessoas que investiram pouco tempo na amizade, foram pessoas que não procuraram os amigos, os velhos amigos, para poder, talvez, relembrar bons momentos da vida. Se arrependem de não terem investido tempo, contato, com os amigos. E o quinto maior arrependimento entre os pacientes terminais se arrependem por não terem vivido uma vida feliz. Se arrependem de não terem sido felizes. E aí a gente pode pensar em uma série de questões. Pessoas que viveram de forma egocêntrica, individualista, egoísta. Pessoas que centraram e concentraram a vida nas coisas e não valorizaram pessoas. Esses são os grandes arrependimentos das pessoas antes de morrer. A questão toda é que a gente não precisa chegar a um estado desse.
para se arrepender desse nível de estilo de vida. A gente pode se arrepender agora e buscar viver os nossos sonhos, trabalhar menos para investir na família, na fé, na amizade, na saúde. A gente pode agora mesmo expressar nossos sentimentos de gratidão, de amor. A gente pode agora mesmo, enquanto temos vida e saúde, dar uma meia volta e procurar os amigos, procurar o contato, buscar investir nas amizades, que é uma coisa maravilhosa, é bela a amizade. E também buscar a felicidade. Bem, uma pergunta. Se você tivesse certeza que morreria em 30 dias, será que você viveria da mesma forma? Ou será que você buscaria investir com intensidade nas melhores coisas da vida nesses últimos 30 dias de vida? Bem, eu quero dizer para você que você não precisa chegar ao estado de paciente terminal ou um diagnóstico grave para poder, poxa, agora eu vou valorizar a vida, agora eu vou viver com intensidade. Não, não precisa. Você pode fazer isso exatamente agora. Entender melhor nossa finitude pode nos fazer viver de forma melhor, de forma mais sábia, de forma mais grata, de forma mais humilde, de forma mais feliz. Que Deus abençoe a sua vida e que esse vídeo, essas palavras possam colaborar de alguma forma com a sua vida, com a sua existência. Eu nunca pedi isso nos meus vídeos, vou pedir agora. Que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa deixar o seu comentário, o seu gostei, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também incentivando elas também a se inscrever em nosso canal, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente dia.